rodando ali. Beleza, Aí deu. começou. Bom dia, professora Jamília, bom dia, alunas do curso de Pedagogia. Então, estamos aqui novamente na nossa terceira semana de estudos, né, sobre os aplicativos que vamos trabalhar na curricularização, o aplicativo Anchor, e agora vamos começar a trabalhar sobre o aplicativo InShot, que é o aplicativo de edição de vídeos. Então, hoje é dia 21 de outubro, essa é a minha terceira aula do estágio de docência, e hoje nós vamos, então, conversar um pouquinho a respeito da utilização de vídeos nas aulas. Então, seja aula da educação infantil, seja aula do ensino médio, aula da graduação. Então, as nossas aulas, ultimamente, né, principalmente por conta da pandemia, estão sendo realizadas principalmente por meio do Meet. Mas também tem professores que estão customizando, fazendo vídeos, apresentações, vídeos educativos e publicando no YouTube ou publicando até no Moodle ou em outros aplicativos, outras plataformas, outros AVAs que os alunos podem ter contato. E assim a gente tem mais essa visibilidade de como o vídeo está no nosso meio. Bom dia, Alexandra, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, nós estávamos começando a falar aqui a respeito dos vídeos e de como utilizar os vídeos na educação. Então, ali na página 18 do e-book de vocês, que está lá disponível no Moodle, acredito que todos vocês já tenham baixado. Então, na página 18, a gente já começa a falar a respeito dos vídeos, a 17 e a 18. Então, já na página 18 já tem um questionamento, né? Perguntando se vocês, como alunos e professores também, que eu acredito que muitos de vocês já até tenham essa vivência de sala de aula e já tenham feito estágio, ou até já tenham feito algum tipo de palestra ou aula, alguma coisa desse tipo, né? Um cursinho, alguma coisa assim, que já tem essa vivência de sala de aula, até mesmo para aqueles que não têm essa vivência como professor em sala de aula, mas como aluno mesmo, eu questiono se vocês já produziram algum tipo de vídeo, se vocês já tiveram contato com esse tipo de edição ou não. Então, eu gostaria que quem já teve essa vivência ou não, que pudesse agora abrir os microfones e falar um pouquinho a respeito de o que você produziu, se você produziu ou não, se você já teve essa experiência e como que foi. Eu já produzi vídeos, eu fazia estágio na educação infantil, numa escola em Guarapuava, e aí eu fazia vídeos de musiquinha e história para Que eles. legal. Então, eram vídeos bem ilustrativos, eu fazia os bonequinhos e tudo Uhum. mais, usava roupas diferenciadas, e daí na edição também do vídeo eu usei o InShot e aí eu colocava, inseria as imagens, inseria os O desenhinhos, texto. tudo, Aham. ficava bem legal a edição. Que legal. Isso aí é uma ótima experiência, porque realmente deve ter sido bem legal. E os alunos gostam bastante, né? Até porque eles gostam muito de assistir desenho. E daí você, professora, é o personagem principal ali, deve ter sido bem legal mesmo. E você É. usou já, então, o InShot? Sim, aham, Ah, que eu legal. usei o InShot. Aham. E você, quando na primeira vez que você usou ele, você achou fácil ou achou difícil? Não, na primeira vez que eu usei o InShot, eu fiquei um pouco perdida. Eu aprendi a usar ele sozinha, assim. As Uhum. professoras só me indicaram, falaram que era um aplicativo mais tranquilo, e aí eu comecei a usar. Mas eu fiquei bem perdida. Até os primeiros vídeos ficaram com bem menos coisa que os próximos, Uhum. porque eu não sabia direito o que colocar, onde ficava cada coisa, me localizar no aplicativo. Mas, assim, não demorou muito. Foi questão de 2 vídeos que eu fiz, eu já consegui me achar no aplicativo. Eu tenho a mesma experiência para passar que você está contando agora. Eu também, no primeiro momento, achei o InShot um pouco complicado, porque ele tem muitos botões, né? Ele tem muitos elementos ali.
e você meio que se perde até, porque tem vários efeitos e tudo, mas com o passar do tempo a gente vai se acostumando, né, com o aplicativo. É igual quando tinha antigamente, bem antigamente tinha o Orkut, daí quando as pessoas saíram do Orkut, passaram para o Facebook, era totalmente diferente, daí do Facebook para o Instagram, daí Instagram para o TikTok, e assim foi indo para o Snapchat, daí vai sempre mudando, né? Então, para a gente perceber o quanto a tua experiência é muito boa, para a gente tocar nesse ponto de como é importante a gente baixar um aplicativo que não conhecemos e usar ele para fazer coisas do nosso cotidiano. E assim a gente vai desenvolvendo a nossa habilidade, porque todo mundo tem a capacidade, né? Que às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas é muito complicado, tem pessoas que já estão num nível bem mais acima, já sabe fazer aqueles efeitos especiais, e a gente fica, nossa, eu queria fazer, mas isso tudo é testar, né? Você ir lá e se jogar mesmo, errar, acertar depois, daí você fica contente, você vê o teu desenvolvimento, né? É muito interessante a tua experiência, eu agradeço por você ter comentado ela, mas alguém poderia dar a experiência relatando a pergunta da página 18 do e-book? Você já produziu vídeos e como que produziu e como foi a experiência? Eu já fiz vídeos, só que não foi no caso igual da Isabelle. Eu fiz vídeos para trabalhos de faculdade, da minha outra graduação. Uhum. Daí, na época, a gente usou aquele Videomaker. Videomaker. Isso, mas foi só isso mesmo. Sim. Mas eu conheço esse aplicativo, mas eu nunca fiz vídeo por ele. Uhum. Eu já usei ele para editar vídeos, assim, porque a minha irmã é professora de dança e eu também. Então, às vezes, a gente tinha que pôr música em cima do vídeo e tudo mais, e eu usava ele para fazer isso. Interessante. Mas não para criar um vídeo. Uhum. Mas para colocar efeitos e colocar música ali nele para incorporar coisas a mais, né? Isso, exatamente. Como dá para ver como é que tem uma extensão bem grande de como pode utilizar, né? Sim. E o Videomaker também é um software que é fácil de utilizar, é mais para que nem eu falei, né? Essa coisa de testar bastante, né? Porque ele é um pouco mais simples, mas ele é também, né, difícil, dependendo da maneira que você vai usar. Mas obrigada por ter compartilhado com a gente. Mais alguém gostaria de falar? Eu não tenho muita experiência com o vídeo, porque os que foram produzidos, por exemplo, no ano passado, não fui eu que editei nos nossos trabalhos em grupo, entrevista até que foi gravada, feita, e não fui eu que editei. Então, eu não tinha experiência, assim, de usar um aplicativo, da edição, de ter que acertar o tempo de cada coisa. Então, para mim, foi algo bem novo, assim, mas eu acho que até que eu consegui me sair bem na experiência. A primeira vez sempre é difícil, né? A gente fica um pouco perdido, fica achando que tá fazendo errado, mas é questão de testar, né? Igual a gente tava falando com a Isabelle, né? Mas ir lá testar e mexer e ficar, né, com essa curiosidade de fazer. Mas também assim, né? A gente também tá fazendo o vídeo para uma iniciativa educativa. Então, não precisa também ter tantas coisas assim, né? Como um vídeo, por exemplo, de profissional. Talvez o vídeo da Tamires tinha que ser um pouco mais, digamos assim, profissional, né? Porque ela iria passar isso para pessoas que provavelmente estariam atentas a tudo. Mas os próprios alunos, eles podem ir ajudando conforme você vai trabalhando com os vídeos a te dar dicas do que colocar e do que tirar, né? Porque a gente realmente não tem como saber o que até a própria a sala, né? Tem uma turma que vai aceitar aquele vídeo, tem outra turma que não vai aceitar muito bem. Talvez a Isabelle possa contar um pouco mais dessa experiência ou tenha essa ideia de como dá certo certas coisas em uma turma e em outras não dá, né? Então, tem algumas que recebem melhor aquilo que você está produzindo. Por exemplo, ela lá contando uma historinha fantasiada, talvez na outra turma não dê certo. Talvez eles gostem um pouco mais de bonecos. Ou metade da turma não gosta de bonecos, a outra gosta. Então, assim, isso vai mesclando e vai fazendo coisas novas, né? Alexandra, Melin, gostariam de falar alguma coisa a respeito da experiência de vocês com a edição de vídeo, se vocês têm ou não têm essa experiência? Eu nunca fiz, não faço a menor ideia de como que faz, o que precisa fazer, nem nada.
Mas você já participou, que nem a Amanda falou, de algum grupo que alguém já tenha feito e você tenha auxiliado na gravação, ou já tenha visto? Já, isso já. É? Uhum. Alexandra, Não, eu não. Na também não? verdade, não. Nas nossas divisões de grupo, alguém pegava essa parte para fazer, né? E, na verdade, eu nunca tive interesse. Nunca tive interesse mesmo, porque eu tenho meus filhos adolescentes e passava a transferir para eles fazerem, né? Uhum. Agora, isso tudo, né? É Mas, verdade. experiência nenhuma. Bem leiga. Então tá bom. Bom, obrigada, pessoal, por vocês terem passado e contado a experiência de vocês. É muito interessante saber a experiência de pessoas de vários extremos, né? De pessoas que realmente tiveram essa vivência de fazer o vídeo, de gravar o vídeo, de editar ele, né? Inclusive, e daí vocês também têm pessoas que estão no meio do caminho, que participaram da produção dos vídeos, mas não da edição. E, ao contrário, pessoas que nunca editaram, né? Que nunca chegaram a esse ponto e que até tinham dificuldade, e por isso resolveram passar para outras pessoas, como a Alexandra falou. Tem pessoas que têm mais facilidade mesmo, que já estão nesse meio, que gostam de fazer edições. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer edições de vídeo, de áudio, de imagens, vocês devem ter percebido, né, por causa do e-book. Então, eu tenho facilidade com isso, e tem colegas meus que não têm essa facilidade, que gostam mais de dar aula mesmo, falando, ou escrevendo, ou fazendo outras formas, né, de exposição de ideias. Então, cada um realmente tem o seu jeito, tem a sua facilidade, mas isso aí tudo pode ser conquistado com treino e com a experiência cotidiana que a gente tem. Dá para fazer com as tuas coisas próprias de casa, usando fotografias, no InShot mesmo, lá na atividade que eu ofereci para vocês fazerem. Não precisa nem aparecer, né, o rosto de vocês, apenas a voz, ou talvez colocar somente imagens e legendar. Então, tem uma gama muito grande, uma personalização diferente de que cada pessoa pode fazer dos vídeos. E aí, lá na página 19 do nosso e-book, nós temos mais um tópico falando um pouquinho a respeito dos benefícios dos vídeos, né, para a educação. Então, nós vemos lá que os vídeos podem ser ilustrativos, porque nós podemos trabalhar um certo tipo de conteúdo, às vezes que fica um pouco subjetivo para o aluno. Então, nós podemos produzir esses vídeos para ilustrar, colocar imagens, colocar fotografias, que você mesmo pode ter tirado essas fotografias, feito esses retratos, ou você pode ter pego da internet também. Também pode despertar a criatividade dos alunos e a tua própria criatividade como professor, que assim você vai desenvolvendo essa sua habilidade de produzir os vídeos, de produzir imagens, enfim, de produzir conteúdos que vão ser associados àquilo que vocês estão trabalhando em teoria, né, teoricamente, que muitas vezes fica subjetivo, principalmente para a educação infantil, que eles ainda estão aprendendo o que são realmente, o que significam as palavras, da onde vem determinado conceito, eles ainda não conseguem compreender completamente tudo que a gente está exemplificando, porque realmente eles estão numa fase de desenvolvimento bem inicial. Então, nós podemos utilizar esses vídeos para realmente ilustrar para eles o que nós estamos falando, né? Para brincar, para divertir, para instigar a parte criativa, a parte artística dos alunos, tanto para que eles produzam ou que eles participem de um vídeo que você está produzindo, por exemplo. Você pode fazer uma performance e gravar como que vai o demandar da aula, para depois você até mesmo conseguir auxiliar outros colegas de trabalho, outros professores que gostariam de fazer essas dinâmicas em sala de aula, mas não tem essa ideia, não consegue. Então, tudo isso serve para realmente desenvolver as nossas habilidades como professores, né, como docentes em sala de aula. E também, continuando ali na página 18, como eu já tinha falado, ele serve para auxiliar nessa explicação, né, do que nós estamos falando. Então, hoje em dia, nós temos repositórios, como o YouTube, por exemplo, que é um dos maiores repositórios, ou mais conhecidos, né, de todas as pessoas, que tem muitos vídeos lá. Então, tem vídeos que são realmente muito bons e tem vídeos que não são muito bons. Tem algumas coisas que né, não podemos falar com os alunos, tem termos que são muito leigos, que talvez falem algumas coisas que não são muito corretas. Então,
sempre tomar cuidado quando for utilizar vídeos que não são produzidos por vocês, de tomar esse cuidado mesmo de assistir do começo até o fim o vídeo, de ver se tem alguma coisa ali que não deveria ser falado, se realmente se encaixa com aquela idade né, da turma que você gostaria de aplicar esse vídeo, se realmente vai fazer parte do teu planejamento, se vai te auxiliar ou se vai acabar te atrapalhando. Porque muitas vezes, se você simplesmente inserir esse vídeo na sua aula, pode ser que mais atrapalhe do que ajude. Então, sempre tem que ter essa leitura crítica, né? Esse olhar crítico sobre o vídeo, de será que ele realmente vai auxiliar ou será que ele vai atrapalhar? Será que ele não vai tirar a concentração dos meus alunos? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Principalmente na educação infantil, em que eles são realmente mais lúdicos e vão acabar se perdendo durante aquela explicação, ou vão querer só assistir vídeos o tempo todo, ou vão querer brincar o tempo todo e não vai dar certo. Mas sempre é muito interessante porque a linguagem com que eles trabalham nesse momento é realmente essa, mais lúdica, mais ilustrativa, mais colorida, mais divertida. Então, vale a pena inserir, mas realmente observando se vale a pena ou não, né? E aí, depois, na página 20, nós já começamos a falar realmente sobre a educação infantil, né? Sobre exatamente isso que eu estou dizendo, sobre você ter esse olhar crítico, esse olhar sensível de se vai ajudar ou não, se é necessário ou não, porque às vezes pode ser que você tenha alunos que não necessitem naquele momento desse trabalho, mas que você possa, então, ao invés de inserir um vídeo ilustrativo, você produzir com eles no cotidiano, né, ali numa atividade que você está desenvolvendo com eles, porque eles já têm um grau de maturidade um pouco maior. Então, nós podemos sim fazer isso, claro que tem que tomar sempre cuidado com a identidade dos alunos, não mostrar o rosto deles, sempre embaçar o rosto, né? A professora Jamile depois pode comentar um pouco mais a respeito disso, ela que tem mais propriedade sobre essa relação do direito, né, da criança e do adolescente com relação à própria imagem, que realmente a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente até vê, né, professores tirando foto dos alunos menores de idade, mas sem consentimento dos pais. A gente tem que sempre tomar cuidado com isso, porque isso pode gerar um processo para a gente. Infelizmente, às vezes a gente está querendo mostrar uma parte boa da aula, mas a gente tem que tomar cuidado, até mesmo pela integridade moral, integridade ética da nossa profissão, né? De entender que aquele aluno ele tem a própria identidade dele, ele tem o próprio gosto dele, se ele quer ou não participar, se os pais concordam ou não, se acham que é benéfico ou não ele participar desse tipo de atividade. Então também tem que ter essa sensibilidade, né, de entender que as pessoas não são obrigadas a mostrar o rosto. Então, mas dá para fazer da mesma forma, um vídeo em que não apareçam os rostos dos alunos, mas que apareçam eles fazendo uma atividade, por exemplo, uma ciranda, fazendo uma atividade, uma brincadeira, uma performance, ou fazer uma instalação na escola, em que os alunos vão lá e colam o trabalho deles, e daí depois vocês podem fazer uma gravação ali também para mostrar onde foi isso, como que foi. Você pode gravar a voz deles também, que é bem mais fácil do que gravar eles em si mesmo, até mesmo por conta da vergonha, por conta dessa inibição que nós temos realmente, né, com o vídeo. Então, sempre tomar cuidado com isso, sempre pesquisar antes se você está fazendo certo, conversar com colegas que já têm essa vivência de gravar vídeos com os alunos, sempre buscar a parte legal disso também, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ver se isso é legal, conversar com pessoas que tenham essa experiência, né, para ver se dá certo ou não, tentar várias vezes, porque realmente vale a pena, e assim vocês também vão estar demonstrando para os alunos de vocês que eles conseguem utilizar a câmera do celular, conseguem utilizar o celular, conseguem utilizar plataformas que eles geralmente usam para entretenimento, para que eles usem de uma forma educativa, para eles demonstrarem os sentimentos, para eles se expressarem de uma maneira legal, de uma maneira divertida, sem muita pressão, né? E que eles não precisam ter tanto medo assim da própria imagem. Dessa forma também pode ser trabalhada a identidade do aluno culturalmente, né? Já passando um pouco mais para o lado artístico da arte, você pode trabalhar com os alunos a questão da própria identidade, como eles se veem, como eles veem pessoas da mesma classe social que eles, como eles veem
pessoas da mesma cor de pele que eles, como que eles veem, se eles veem ou não também, né? Essa questão do vídeo também pode ser trabalhada em sala de aula, questionando como eles se enxergam no mundo, como eles enxergam os demais no mundo, se eles têm referências de pessoas que são parecidas com eles, que têm as mesmas experiências, que têm o mesmo cotidiano, se eles que canais do YouTube eles seguem, se são realmente bons, se não tem coisas ali que podem prejudicar o desenvolvimento educativo, cognitivo dele, até moral dele, né? Porque nós temos hoje, felizmente nós temos o YouTube, mas infelizmente temos muitos canais que as crianças assistem e que não são próprios para a idade deles, que tem muita propaganda. Então, isso aí tudo a gente já tem que começar a falar com eles desde cedo, porque eles já são consumidores, são pequenos consumidores. Então, também podemos conversar a respeito disso, apesar de ser um tema bem mais complexo, né, que até mesmo nós temos dificuldade de tratarmos a respeito disso, mas se desde o início do desenvolvimento da criança nós já fomos conversando com eles a respeito disso, da própria imagem deles, da imagem que eles fazem das outras pessoas, do respeito com o próprio corpo e com o corpo das outras pessoas, respeitar os limites e também ter essa ideia de que tem coisas que são propaganda e tem coisas que são mundo real, que tem coisas que são fictícias e tem coisas que realmente existem, né, nesses vídeos. Então, com isso, a gente já consegue auxiliar eles, que eles tenham um crescimento mais saudável. Assim, quando eles forem mais velhos e entenderem, compreenderem melhor essa questão, eles já vão ter esse conhecimento já semeado dentro do psicológico deles, né? De que tem coisas que são realmente falsas e tem coisas que são verdadeiras. E as coisas verdadeiras têm muito mais valor, principalmente as que nos instruem e que nos levam a um crescimento pessoal maior. E aí, na página 21, eu coloquei 2 vídeos para vocês assistirem ou verem pelo menos um pouquinho deles para me contar o que vocês acharam a respeito deles. Então, na verdade, isso aqui não é uma atividade que estava elaborada lá no Moodle. Eu gostaria de saber se alguém já conseguiu assistir esses 2 vídeos, ou pelo menos um deles, ou dar uma olhadinha apenas para me contar o que achou. O primeiro é o videoclipe O Computador e a Invenção do Homem, e as invenções do homem, e o segundo é um vídeo sobre dicas de segurança para crianças na internet, que tem uma chamada ali do Marcos Mion. Então, alguém já conseguiu ver esses vídeos ou conseguiu pelo menos dar uma olhadinha neles, no início deles, para ver como eles são? Eu não assisti nenhum ainda. Uhum. Porque eu acho que vocês ainda estão na primeira parte, né? Também não. Também não? Meninas, as outras meninas, alguém conseguiu assistir os vídeos? Não, ainda não? Mas tá certo, porque teoricamente é hoje que começa essa aula. Eu soltei ela um pouquinho antes, porque a atividade dela, ela é um pouquinho mais complexa que a atividade do Anchor, né, do aplicativo de podcast. Mas então vocês vão ter tempo ainda de ver essa semana esses 2 vídeos. Só vou comentar um pouquinho rapidamente sobre o que eles tratam. Então, o primeiro vídeo é um videoclipe, como eu falei, e ele é basicamente como uma música que eles fizeram uma animação, que tem um computador animado, e ele dança ali falando a respeito das invenções que o homem tem no mundo. Então, o próprio computador vai falando, né, que ele foi criado pelo homem, então ele faz parte do nosso cotidiano, então você pode... É um vídeo explicativo, digamos assim, bem lúdico, bem infantil, com uma musiquinha bem chiclete, para trabalhar com os alunos a respeito das invenções e a importância dessas invenções do homem. Então, ela vai voltar lá um pouquinho, falando a respeito do que é tecnologia, para que servem essas tecnologias. Então, na própria musiquinha, ele fala que essas tecnologias são utilizadas para o cotidiano do homem, para o trabalho, para a educação, que é muito legal, muito divertido, mas que tem que ter cuidado. Então, esse videoclipe, ele trata a respeito disso, né? Ele fala
enfim, vocês vão ver na musiquinha, é uma musiquinha que pode ser levada para a educação infantil tranquilamente, porque ele foi elaborado justamente para ser utilizado em sala de aula com os alunos bem pequenininhos, desde os bem pequenininhos até os maiores do ensino fundamental, inicial, primeiros anos ali, né? Então ele foi já produzido para isso. Então essa editora, quando vocês forem ver, eu deixei o link original, que é o link da editora mesmo. Então é uma editora que produz esse tipo de videoclipe especialmente para professores. Então se vocês entrarem depois nesse videoclipe, assistirem ele, vocês vão ver embaixo tem o nome da editora, que é a editora Crieduc. E nesse canal do YouTube tem vários vídeos que vocês podem utilizar para fazer alguma atividade que vocês queiram. Então, não fala a respeito só do computador, das invenções do homem. Tem outras. Fala sobre as invenções em geral, coisas educativas, coisas cotidianas da escola. E também tem a respeito da segurança, de coisas que você não deve colocar na internet, coisas que você pode colocar na internet. Então, falam a respeito de tecnologias em geral, mas não apenas do computador, né? Então, se vocês quiserem, depois de assistir esse vídeo, que é um exemplo, vocês podem ir até esse canal da editora Crieduc, que é só ir ali embaixo do vídeo mesmo, quando vocês abrirem, vai ter o nome da editora, vocês clicam e vai entrar no canal da editora, que tem todos esses vídeos. E quem também tiver a oportunidade, né, e puder investir nisso, eles têm os livros, que vem junto os livros e vem os DVDs para vocês trabalharem isso em sala de aula de uma forma extremamente lúdica, que foi preparada especialmente para a educação infantil. E aí o segundo vídeo, ele é um vídeo comum, normal, não tem música nem nada. Então, assim como a Isabelle falou que ela trabalhava com bonecos, nesse caso também é um vídeo que tem um boneco. E esse boneco, ele conversa com o Marcos Mion. Então, nesse vídeo, o boneco ele comete vários erros que as crianças geralmente cometem na internet, de colocar a localização onde elas estão, de colocar locais em que elas visitam na internet, de colocar fotografias muito íntimas da família dela com a família dela, e de passar a senha para os colegas. Então, o Marcos Mion, que é o adulto da situação, né? O boneco seria, então, a interpretação de uma criança. Aquela criança, ela comete vários erros com relação à segurança mesmo na internet, e o Marcos Mion ali, ele age como um educador. Então, ele vai falar, não faça isso, não passe a sua senha para os seus colegas, porque isso é muito perigoso. Então, ele vai explicando quais são os erros que ele está cometendo e como melhorar a segurança dele com relação a isso. Então, não coloque suas imagens íntimas que você tem com a sua família na internet, porque isso é muito perigoso. Aqui na nossa cidade, nós não temos tantos sequestros, mas em outras cidades maiores, nós temos um problema grande com isso, né? De tráfico de infantil, de rapto de crianças, de desaparecimento, agora já também falando a respeito da nossa experiência aqui na nossa cidade, nós também temos essas brincadeiras que as crianças fazem de desafiar uma criança a fazer ou publicar alguma coisa na internet. Às vezes os pais nem ficam sabendo, os professores também não ficam sabendo que poderiam ali dar um auxílio e até contar para os pais, não ficam sabendo. Então, por isso é toda essa importância de nós trabalharmos também a utilização não somente do vídeo como um ato educativo, como um objeto de aprendizagem, um objeto pedagógico, mas também a gente falar a respeito de o que é um vídeo, para que ele serve, como ele está sendo utilizado para o bem e para o mal também, né? Infelizmente, nós temos que trabalhar a respeito disso, nós temos que falar a respeito disso com as crianças desde cedo para que elas tenham segurança e elas saibam como se movimentar nesses ambientes virtuais sem se colocar em uma situação perigosa. Até tem coisas que são muito fortes para trabalhar com as crianças. Então, essas que estão no vídeo de dicas do Marcos Mion, né, de segurança para crianças, eles são coisas que podem ser trabalhadas com as crianças, que podem ser faladas a respeito das imagens, a respeito da segurança da internet.
e daí depois as outras, um pouco mais pesadas, são deixadas, então, para uma fase de desenvolvimento mais avançada. Mas essas aqui são perfeitas para você conseguir elaborar atividades bem interessantes. E na página 22 do nosso e-book, nós temos mais uma pergunta, que é: que tipo de atividades educativas você imagina fazer por meio de vídeos? Então, agora que nós já conversamos um pouco a respeito da experiência que vocês tiveram de editar e não editar vídeos, mas de participar de alguns, de às vezes fazer grupos e outra pessoa fazer a edição, mas vocês já produziram, então essa resposta já veio, na verdade, né? Já veio com a primeira pergunta do início da página 18, que como que vocês usaram, né, essas atividades? A Isabelle contou que ela fez atividades lúdicas no estágio dela. Aí a Luana, não, desculpa. A Amanda, desculpa, não sei por que me confundi Luana com a Amanda. A Amanda, a Alexandra, a Marilyn, a Tamires já falaram que elas têm um pouco mais dessa vivência, mas para outras coisas. As meninas contaram que elas não editaram, mas que elas participaram. A Tamires já é uma parte mais profissional, já mais da dança, que ela apenas produziu, ela produziu mais para fazer uma atividade ali que é mais do trabalho dela. Então, essa resposta já veio, então ali também essa atividade também está no Moodle, vocês têm que responder lá para mim, mas com uma parte mais educativa mesmo, como que vocês esperam usar os vídeos que vocês tenham produzido ou vídeos que outras pessoas tenham produzido no cotidiano da escola. Então, essa pergunta aqui no momento para a gente já foi respondido sobre a perspectiva da experiência de vocês. Mas lá no Moodle eu gostaria que vocês respondessem a respeito das atividades que vocês imaginam fazer como professores, como docentes. Então, se vocês imaginam fazer as atividades com os alunos, desenvolvendo o vídeo com eles, ou se vocês imaginam fazer os vídeos e passar esses vídeos durante a aula para os alunos, ou se vocês não fariam vídeos, mas utilizariam vídeos que vocês peguem da internet que outras pessoas fizeram, e assim sucessivamente, né? Então, vocês podem responder essa questão vendo por essa perspectiva. O que vocês imaginam utilizar, como e por que vocês utilizariam esses vídeos na aula de vocês. E aí, a partir da página 23, nós já vamos iniciar o aprendizado de como utilizar o aplicativo InShot. Então, começa lá na página 23 do e-book. Na página 24, nós temos uma breve explicação do que é o InShot, que é um aplicativo que tem o objetivo de editar vídeos, de você produzir eles desde o início. Você pode tanto gravar os vídeos e editar, quanto você pode colocar imagens e editar. Também pode ser feita a legenda de vídeos que você já tenha, ou de um vídeo de uma outra pessoa. Você pode baixar um vídeo do YouTube, por exemplo, e você tem o intuito de utilizar ele em sala de aula, mas tem algum aluno que ele não escuta. Então, o que você tem que fazer? Tem que colocar legendas. Então, para as legendas também servem, tem o intuito de dar mais acessibilidade, né, para outros alunos, para outras pessoas conseguirem entender o que está sendo falado naquele vídeo, né? Então, é sempre legal colocar a legenda, porque a gente não sabe quais são as pessoas que vão ter acesso a esse vídeo, né? Então, se você legenda o vídeo, todas as pessoas poderão ver. Tanto as pessoas que não conseguem enxergar mesmo, porque ela vai conseguir ouvir o que você está falando, quanto as pessoas que não conseguem não conseguem ouvir, que daí vão ler, né? Vão ouvir com os olhos, digamos assim. Vão conseguir ler as legendas e vão conseguir compreender completamente o que você está querendo dizer ali naquele vídeo. Então, é muito importante legendar os vídeos na edição. E você também pode colocar efeitos. Eu já vi que teve gente que já fez os vídeos, então já tem um pouco mais de facilidade, mas quem não tiver facilidade, daí pode ir conversando com a gente conforme for fazendo a atividade e eu vou ajudando. Também tem uma playlist de vídeos que eu fiz lá no meu canal, que do canal do estágio, que também explica exatamente, passo a passo, como faz o vídeo desde o princípio, como baixa o aplicativo, até o final, quando compartilha o vídeo já publicado, publicando o vídeo para a gente já conseguir assistir.
Então, tem o passo a passo, assim como tinha o do Anchor, que era para fazer o seu podcast, para fazer o seu áudio e editá-lo, também tem do vídeo, mas daí do InShot, né? Também pode ser utilizado outros vídeos, como, por exemplo, na página 25, eu coloco outros 2 vídeos que não foram produzidos por mim, foram produzidos por outras pessoas. Então, o InShot é um aplicativo que, pelo que eu percebo, ele começou a ser utilizado até mesmo pelos YouTubers. E os YouTubers, eles usam softwares de computador um pouco mais pesados, né? Que precisam de um foco um pouco mais profissional. Então, talvez você não tenha essa vivência e você nem tenha interesse em virar um YouTuber. Você só quer fazer seus vídeos para você colocar em sala de aula, para você ter um material didático. Então, por que você vai baixar um aplicativo ou vai baixar um software tão pesado que vai demandar muito tempo para você aprender, então que você pode baixar um aplicativo simples como o InShot. Existem outros, mas no caso que foi escolhido esse. Mas, por exemplo, a Tamires falou do Videomaker, que também pode ser utilizado, que é um pouco mais fácil de ser utilizado, mas também demanda um pouco de tempo para aprender, né? Colocar, inserir todos os vídeos, todas as vídeos ali e produzir. Mas você pode pegar exemplos de outras pessoas. Então, eu coloquei ali 2 vídeos de 2 pessoas diferentes, do Darlan e da Carol, que explicam como editar vídeos pelo celular usando o InShot. Então, se caso os meus vídeos não ficarem claros o suficiente, vocês podem recorrer a esses 2 vídeos que eu já assisti, que eu aprovo, que eu sei que são vídeos bons, que explicam o passo a passo de uma maneira bem paciente, de uma maneira bem calma, não atropelando passos, achando que a pessoa que está assistindo já sabe. Então, são vídeos bem educativos, bem, como eu falei, com bastante calma, com bastante paciência, explicando tintim por tintim. Então, se caso essa playlist que eu produzi não for o suficiente, vocês podem recorrer a esses 2 vídeos que tem ali na página 25, explicando como faz a edição dos vídeos. Aí, no caso, a Carol e o Darlan, eles explicam no canal deles como editar vídeos usando a própria imagem, usando os vídeos que vocês produziram. Né? Então, você gravou o vídeo com o teu celular, ou com uma câmera, passou para o seu celular para fazer a edição, e aí você vai fazer a edição no InShot. No caso, os meus vídeos eu produzi de uma maneira diferente. Eu foco nas imagens. Como colocar uma imagem estática e transformar ela em um vídeo. Porque, por exemplo, eu tenho vergonha de aparecer no vídeo, não quero falar nada, eu só quero legendar e colocar o vídeo para eles assistirem, para os meus alunos assistirem. Ou esse vídeo é somente para mim, eu quero fazer um vídeo só com a minha legenda ou com uma narração minha que eu fale a respeito do que está acontecendo no vídeo, mas eu não quero aparecer no vídeo. Então, você vai ter que assistir essa minha playlist que fala exatamente isso. Então, você vai colocar, pode colocar até fotografias suas mesmo. Coloca suas fotografias, você pode colocar uma música de fundo, você pode colocar uma narração, como eu falei, de você falando, explicando, essa minha fotografia é quando eu fui para o Museu de Arte Contemporânea de Curitiba. Nesse museu eu verifiquei as imagens, várias imagens de artistas diversos do Brasil. Aí você pode colocar as imagens desse passeio que você fez. É um vídeo bem interessante, porque você fez um passeio no museu e você vai colocar ali as imagens que você tirou desse teu dia de visita dos museus, por exemplo, né? Isso também é um vídeo educativo. Então, como fazer está aqui nessa minha playlist. E se você quiser gravar você mesmo ou quiser assistir outros vídeos porque não conseguiu compreender completamente, daí assiste esses 2 vídeos extras que tem ali. E daí, na página 26 do e-book, a gente vai ter, então, a explicação da atividade, que é para vocês fazerem um vídeo, aí vocês escolhem. No caso, eu não estou cobrando que vocês se filmem, mas se caso alguém tiver essa facilidade e quiser, pode ficar à vontade. Mas, no caso, a atividade pede apenas para que vocês façam um vídeo curto falando a respeito da utilização de tecnologias em sala de aula. Aí fica com vocês. O que vocês quiserem falar? Vocês querem falar sobre a utilização de qual tecnologia? Do vídeo? Ou você quer falar sobre uma tecnologia diferente? A gente já viu o que é tecnologia, quais são os exemplos de tecnologia lá na primeira aula do dia 7 de outubro.
Então, vocês podem voltar no e-book, ou vocês podem consultar o material da aula da professora Jamile, por exemplo. Vocês podem voltar num trabalho que vocês já fizeram. Por exemplo, vocês escreveram um artigo numa das atividades anteriores da professora Jamile. Então, vocês podem voltar lá e falar, ó, eu realizei um artigo, escrevi um artigo a respeito da utilização de tecnologias, no caso é a tecnologia assistiva, e você começa a falar o que é tecnologia assistiva, para que serve, quais tipos são, você coloca vários exemplos ilustrando, ou seja, vai no Google, procura imagens, baixa essas imagens no celular e adiciona ali no InShot na hora que você for fazer a edição do teu vídeo, tá? Mas isso tudo tem explicadinho, tintim por tintim, em todos os vídeos da playlist do YouTube que tem disponível no e-book, tá? Então, essa é a atividade. Fazer um vídeo breve, não tem time. Então, deu 1 minuto? Tá bom. Deu 2 minutos? Tá bom. Eu consegui fazer um vídeo bem mais amplo. Tudo bem, não tem problema. Vai de acordo com a facilidade que vocês tiveram de produzir o vídeo, vai de acordo com o tempo que vocês têm também para produzir esse vídeo. Se vocês estão com um tempo mais curto, tem muita atividade para fazer, então vocês podem fazer um vídeo mais curto. Mas se atentem para a qualidade deles, para vocês terem certeza que o vídeo está falando exatamente o que precisa e com objetivo. O meu objetivo é explicar determinada tecnologia, ou falar a respeito do porquê, quais os benefícios e os malefícios de utilizar o celular no cotidiano. Tudo bem, mas então você tem que explicar e tem que ter objetivo e seguir esse objetivo, ok? E também ele pede para você, eu peço para você explicar que essa faz parte de uma atividade, né, do curso de pedagogia, e você tem que falar o seu nome e a instituição de ensino. Ou falando, narrando no vídeo, ou escrevendo, fazendo uma tabela ali, um quadradinho, digamos assim, numa das imagens, falando quem você é, né? Explicando o que é uma atividade, de qual instituição que é, qual o seu nome e de qual curso que você é. Então, basicamente, seria isso. E depois vocês também têm outras atividades, mas para explicar, né, o que vocês acharam, como que vocês fizeram o vídeo. Então, tem só mais um fórum depois. Ele explica o que você tem que falar lá no Moodle. Então, se vocês forem seguindo o passo a passo do Moodle, vai dar tudo certo, porque é exatamente aquilo que vocês têm que falar. Você entra lá no aplicativo, você dá o OK lá, já terminei essa atividade. Então, você vai lá e fala, a minha experiência fazendo essa atividade foi boa, porque eu não sabia e acabei gostando, ou a minha experiência com essa atividade foi ruim, porque eu não consigo, não tenho habilidade, mas vou tentar, vou continuar tentando. E vocês podem contar a experiência de vocês de uma maneira bem sincera e espontânea, porque realmente isso aí serve como base para que a gente melhore nossas aulas e faça com que a gente consiga dinamizar mais na próxima aula, talvez, trazer um pouco mais de exemplos para explicar para quem não conseguiu entender, ok? Então, a aula de hoje é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar, né, a respeito da atividade ou a respeito do que foi trabalhado hoje, mas mais explicações tem lá no Moodle, né, bem certinho, bem explicadinho, bem detalhado o que vocês têm que fazer. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer para começar essas atividades é realmente baixar o e-book, para quem não baixou, que está lá na primeira semana de estudos, no dia 7 de outubro, e seguindo o e-book a partir da página 17, que é a página que a gente começa a trabalhar a respeito dos vídeos, e aí, em segundo lugar, assistir o passo a passo da playlist de vídeos, ok? Aí, a partir disso aí, eu tenho certeza que vocês já vão saber como fazer o vídeo, porque é bem fácil, não é nada complicado, mas se alguém tiver alguma dúvida, não se acanhe, não tenham vergonha, podem vir perguntar, que a gente está sempre disponível para ajudar, tá bom? Então, a aula de hoje seria isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar.